Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o quadro Histórias de Pescador. Essa história além de ser uma história de pescador, mas foi verdade que aconteceu isso. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, umas pessoas já me conhecem, já sabem que o meu pai ele gostava muito de pescar. E sempre ele levava a gente para pescar, né? E nessa época, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, o meu irmão, que é abaixo de mim, tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, e meu pai. Nós três fomos pescar nesse dia. E tem a ver com o ataque de onça. Verdade. Então daí a gente saiu para fazer uma pescaria noturna. Sempre a gente gostava de pescar noturna, fazer pesca noturna também, né? E desde de novo, meu pai sempre ele passava algumas instruções pra gente, né? Se encontrasse com uma onça, o que fazer, entendeu? Qual atitude teria que tomar, né? E os meus tios também, o meu tio Joaquim, que era o Nego Militão, alguns conhecem. O outro tio meu, Exaltino, ele desde pequeno levava a gente para pescar, andar na mata, passava algumas dicas, né, que a natureza indicava, né, de perigo, alguma coisa assim, né. Bom, resumindo, daí nesse dia a gente foi pescar, e fomos pescar à noite, era mais ou menos umas 7 horas da noite. Quando a gente desceu para pescar nesse lugar, era no sítio onde a gente morava, entendeu? Nesse sítio tinha uma represa que passava, que ela margeava o sítio todo e ia embora. A represa era muito grande. E era uma área de mata fechada, mata virgem, né? E sempre quando a gente ia pescar, a gente escutava barulho de onça na mata, né? Era tipo um vale, né? É um vale lá, tem umas montanhas. A gente escutava barulho meio longe assim, mas normal, né? Nunca aproximava. Mas nesse dia, meu pai sempre gostava de falar assim, Márcio, escuta os barulhos da natureza, o que a natureza tá mostrando. Porque na mata, quando você está na mata, tem um barulho natural da mata. Durante o dia, durante a noite, os pássaros, né, um barulho natural. Quando há um excesso desse barulho, indica algum sinal de perigo. E quando há um silêncio, também a falta desse barulho também é um sinal de alerta também. Bom, resumindo, estava pescando, muito bom, pegando peixe. De repente começou a acontecer umas coisas estranhas, começou a ficar um silêncio, né? E daí a gente começou a ouvir barulho de onça, mas não era uma onça. Da onde a gente estava, tinha uma montanha, assim, que é de mata, né? Muito alta. E a gente estava pescando na beira da represa, era tipo um vale. Então, dos dois lados tinha mata, né? E era muito alto. Naquele dia começou várias onças rosnadas do lado que nós estávamos pescando. Eram umas quatro, mais ou menos, que dava pra gente perceber, porque era pontos diferentes. Um mais alto, um mais baixo, um no meio. Era pontos diferentes. E do outro lado da represa, que é onde também tinha mata e tinha umas montanhas, também a gente estava escutando também. Daqui rosnava, a de lá respondia. E foi indo assim. Só que de repente, essas onças começou a aproximar muito, o barulho começou a aumentar, entendeu? Meu pai falou assim, Márcio, vamos pegar as coisas de pesca, vamos embora, porque tá ficando meio perigoso isso aqui. Elas estão aproximando muito e pode acontecer alguma coisa. Bom, resumindo, daí a gente já juntou as coisas e pra vir embora e tava subindo pra vir embora. Só que pra gente voltar, a gente tinha que passar numa estrada velha, que essa estrada velha, ela era. Como posso explicar? Era que nem fosse um funil, assim, sabe? A estrada era totalmente fechada, uma estrada muito antiga, tinha só um trilho. E era um funil de mata dos dois lados, a mata fechada dos dois lados, sabe? Era um lugar meio perigoso para passar ali. E aí a gente foi subindo, andando, né? E nessa época a situação era muito difícil. Nós tínhamos lanterna, só que a gente comprava a bateria da pilha da lanterna, teria que durar um mês. Então, como que a gente utilizava essa lanterna? A gente acendia, clareava mais ou menos uns 30, 40 metros para frente, para ver se não tinha nenhuma coisa de perigo, e desligava para economizar. Andava com ela basicamente apagada. Bom, a gente foi subindo, passando nesse lugar. De repente, a gente notou, tava um breu, uma escuridão total. Notou que
que alguma coisa estava nos acompanhando. Só que no mato, andando à noite, quem já andou à noite sabe como é que funciona. Você escuta barulho mesmo de bicho correndo, andando, né? É normal, porque tem muito, né? Só que esse barulho estava acompanhando a gente. A gente notou que estava andando já alguns metros já, e ele vinha tipo pulando assim, quebrando o mato no peito e parava. Vinha quebrando o mato e parava. Mais ou menos uns 30 metros de onde a gente estava. Meu pai parou, e nessa hora eu tinha 10 anos de idade, eu estava no meio, meu pai na frente, e o meu irmão Marcelo, que tinha 6 anos na época, ele estava atrás. Ele era menor, sabe? Daí meu pai falou assim: Márcio, faz o seguinte, passa o seu irmão pro meio, porque geralmente se for onça, ela costuma atacar presas menores, debilitada, né? Principalmente se for onça velha, ela já não tem muita capacidade de caçar, ela vai pegar presa mais fácil, ela pode atacar a criança. Então passa ele pro meio. Foi o que a gente fez, né? E a minha esposa sempre brinca que existe um ditado popular que ela sempre fala que Deus protege o, os loucos, as crianças e os bêbados. Nesse caso, né, nós não éramos nem louco e nem bêbado, era criança mesmo. E nesse momento que passou o Marcelo pro meio, a gente continuou andando, subindo. De repente, desceu um bicho da mata que tava vindo seguindo a gente, mas desceu quebrando um mato no peito, mas pra pegar mesmo, rosnando pra pegar, sabe? Né? Só que não dá pra ver, tava com a lanterna apagada. Eu lembrei, né, na instrução que meu pai sempre dava. Ele falou assim: ó, quando você tiver. Quando você deparar com uma onça, você acende a lanterna na hora que, com aquele facho de luz, ela vai se assustar e ela vai fugir. Foi o que eu fiz na hora. Eu peguei, pá, na hora que ela veio para pegar, mais ou menos uns 3 metros, que estava aproximando dele já para pegar, e ela veio na direção dele, no meio, sabe? O bicho à noite ele enxerga muito bem. Desceu para pegar, eu pá, acendi a lanterna, bateu na cara dela. Eu cheguei a ver ela. Na hora que eu bati na cara, eu vi que era um bicho grande, né? Bateu aquela, pegou, ela pulou para trás e subiu pro mato e ficou aquele silêncio, né? Meu pai, ele sempre andava com facão da marca Mateiro. Quem é do mato aí, quem conhece sabe o que eu tô falando. Um facão muito bom, né? E corta que nem fosse uma navalha, né? E ele era poucas vezes que ele tirava esse facão em situações de perigo, sabe? E nesse dia ele tirou mesmo, né? E veio para cima e falou: meu Deus, alguma coisa grande que vai tava querendo pegar, né? Daí ele pegou o Márcio, me empresta a lanterna, catou onde o bicho subiu, clareou, mas não avistou mais, sumiu. A gente pegou, ele falou: vamos subir rápido, porque pode ser que ela volte de novo, né? A gente continuou subindo a trilha, né? Era uma trilha. Continuou subindo, só que daí nesse momento ele passou o Marcelo, que era menor, pra frente. Eu, que era do meio, fiquei no meio, e ele ficou atrás. Ele continuou subindo, chegou no sítio. Beleza. Ele ficou por isso mesmo, né? No dia seguinte, ficou aquela coisa na cabeça, né? Que seria? Vamos voltar pra gente ver se tem algum rastro, né? Pessoal, quando a gente voltou nesse lugar, era um baita no rastro de onça. Veio seguindo a gente desde onde teve essa tentativa de ataque até chegar próximo do sítio. Na época tinha chovido, tinha sinal de barro, né? Então aonde a gente pisava, ela veio pisando em cima, sabe? E era pata grande, sabe? Grande mesmo. Depois desse episódio, mais 2 vezes eu consegui ver onça nesse sítio lá. Uma vez eu vi uma saçuarana que os cachorros tava acuando, né, latindo, né, numa picada que tinha próximo da casa, onde descia uma rede de energia elétrica. O pessoal fala que chama de picadão, que é um roçado mais ou menos de uns 4 metros, mais ou menos, que é onde passa a rede elétrica. E os cachorros estavam latindo naquela direção, né? Eu vim com a lanterna, clareei, mas só via os cachorros latindo em direção à mata, né? A picada, mas em direção à mata, né? De repente ela saiu da mata e veio para cima dos cachorros. Cheguei a ver, ela veio para atacar, mas os cachorros saíram tudo gritando, pulando.
e ela não chegou a pegar, mas ela quase pegou. Outra vez, nesse mesmo sítio, eu estava eu estava também em casa, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, e lá, para quem conhece lá nesse lugar, tinha a casa do patrão que era mais embaixo, e tinha uma piscina. Próximo a essa piscina, os cachorros estavam latindo muito. E nesse dia eu desci para ver, né? Tava começando a escurecer, mais ou menos umas 6 horas da tarde, mas dá para ver bem ainda, né? Pessoal, quando eu chego lá embaixo, beirando essa piscina, uma baita de uma onça preta. Ela hoje a gente já tem mais instrução, a gente sabe que a onça pintada ela tem de duas colorações. Ela pode ser levemente preta, né? Como também pintada, né? A pigmentação dela pode alterar um pouco, né? E nesse dia eu vi essa onça, e era muito grande, e a minha sorte é que ela não me viu. Ela desceu rosnando, beirando o pasto, beirando a mata. Ela estava próximo da casa, mas quando eu cheguei nesse lugar, ela já estava começando a descer já. Era muito grande. Desceu e foi pro mato. Depois desse tempo eu não vi mais. Bom, essa foi a minha história de pescador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um comentário, e para que mais pessoas possam ver também. Logo mais tem mais novidade aí no canal. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.